Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês nesta noite. Estamos aqui, de um meio diferente. Vocês aí na tela, o telefone, do computador, enfim, de vocês. Nós estamos aqui esta noite, mesmo na situação que estamos vivendo. Nós sabemos que a adoração ao Senhor, ela não pode parar, Até mesmo se você não tivesse hoje, esse meio de comunicação para poder estar aqui adorando ao Senhor conosco, você pudesse levantar um altar de adoração a Deus na sua casa, com a sua família, quem estivesse com você, ou até mesmo você sozinho, Adoração ao Senhor neste momento, na verdade em todo momento, ela deve ser o combustível da nossa vida. Louvar ao Senhor, estar na presença do Senhor, tem que ser o nosso combustível de vida. E neste momento estamos aqui para isso, para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. E você que está aí agora, nós temos a oportunidade de fazer isso juntos. Então, que neste momento você possa abrir o seu coração, chame a presença do Espírito Santo de Deus. Neste momento, que você realmente possa estar sedento, realmente que no seu coração, que no nosso coração aqui também, que estamos aqui, realmente possa ter o desejo de buscar esse Deus maravilhoso, de receber essa presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, nós entramos, Senhor, em Tua presença, ó Pai, e dizemos que o único motivo, Pai, de estarmos aqui é para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Pai, se o Senhor Deus não estiver aqui, Deus, nada faz sentido, porque fazemos tudo por meio do Senhor, para o Senhor, e porque, Deus, do Senhor são todas as coisas, Deus. Nada do que está aqui hoje, Deus, seria possível se o Senhor não tivesse provido, Deus, cada coisa que precisamos. Então, neste momento, eu venho, Deus, pedir a Tua presença. Ó Deus, derrame o Teu Espírito Santo. Nós somos necessitados dEle, nós precisamos dEle, Pai, no nome de Jesus. Pedimos perdão, Deus, ao Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ó Pai, Deus, coloca em nós, Deus, um coração verdadeiro, Deus, obediente. Possamos mesmo, Pai Deus, querer Te obedecer, fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Coloca, Deus, em nós um coração reto e puro diante do Senhor. E nos purifica, Pai, nos purifica, Deus, para que neste momento o Teu Espírito Santo possa ser, Deus, derramado, no nome de Jesus. Te pedimos isso e pedimos que receba, Deus, toda adoração, toda a honra e toda a glória, Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos, com toda a alegria do nosso coração, amém?
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Ele é a cura para o nosso problema, Ele é a cura para a nossa doença. Ele é tudo o que precisamos. Crê que nada, não existe nada que Deus não possa fazer. Até mesmo aquilo que você acha mais simples, Deus, Ele também age no simples de uma forma sobrenatural. Então creia nesse poder do Senhor, no nome de Jesus. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei
de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu. Eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. E eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. E eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Jesus. Amém. Essa música, ela tem, esse louvor, ela tem uma palavra muito, muito forte, em que diz que quando essas luzes, elas se apagarem, quando os microfones, eles forem desligados, o que vai restar em nós? Se por acaso hoje você não tivesse, se eu não tivesse, hoje o ministério que o Senhor nos entregou, qual desejo que restaria no nosso coração? Será que só seria Jesus, Jesus, Jesus? Eu vou continuar querendo você. Se tudo na nossa vida desaparecesse, se não nos restasse nada, somente a presença de Deus, será que iríamos dizer: Jesus, eu só quero você, eu só quero você? Nós falamos que queremos algo novo, precisamos de um renovo, não queremos mais nós mesmos, mas queremos a vida de Jesus em nós. Então, essa busca, ela precisa ser diária. A vontade da presença de Deus, ela precisa ser diária em nossas vidas. Não podemos nos acostumar no padrão ou no nível que nós estamos em Deus, mas precisamos ir mais. Se nós queremos que cada vez sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos buscar mais. E essa busca, ela vai começar no secreto. Essa busca, ela vai começar na sua casa, na sua conversa com Deus, onde ninguém vê. Isso aqui tudo que nós vemos, isso aqui deve ser um resultado de uma vida com o Senhor lá dentro. E isso irá manifestar no que o Espírito Santo de Deus, através de nós, irá manifestar aqui.
Nós precisamos ter esse entendimento de que Jesus, ele precisa ser o centro. Mesmo que não me reste nada e somente a presença de Deus, eu vou continuar dizendo: eu só quero você, eu só quero você, porque Jesus é o que nos sustenta. Se não fosse Ele, nada do que existe hoje teria existido, nada do que temos hoje seria existido, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Com a palavra, o mundo foi feito, essa palavra foi Jesus. Então, se não tivesse Jesus, nenhum mundo nós teríamos hoje. Então, Ele precisa ser o primordial, Ele precisa ser o essencial das nossas vidas. Nós precisamos buscar Jesus. Eu não quero mais eu quero a sua vida em mim. Eu quero o Senhor, eu não quero mais eu mesmo. Eu abro mão das minhas vontades. Eu quero os interesses do Senhor em primeiro lugar, não os meus interesses. Eu quero o propósito do Senhor para a minha vida. Não o meu propósito, mas o propósito de Deus na minha vida. Jesus, Ele precisa ser o primeiro. Jesus, se não for Ele, todas as áreas da sua vida não terão sentido, porque tudo que fazemos deve ser para honrar e glorificar a Deus. No nosso trabalho, nossa vida profissional, nossa família, no nosso pessoal, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser o centro para que tudo dê certo. E é só isso que Ele deseja de nós, um coração quebrantado. Ele deseja de nós um coração desejoso pela presença dEle. Então que você agora na sua casa possa realmente clamar isso: Jesus, eu só quero você. Quando tudo se acabar, quando a luz apagar, quando tudo acabar, eu vou continuar clamando: eu só quero você, Jesus. Eu só quero a tua presença. E eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, e eu só quero você, só quero você, só quero você. Só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, do mover passar, eu só quero você, só quero você. Amém. Glorifica o nome do Senhor Jesus aí na sua casa. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida.
sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Santo Deus de Israel, Ele não se compara a ninguém. Ele é único, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é altíssimo, Ele é soberano. Que você comece neste momento, em todos os dias da sua vida, a glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na sua vida, na nossa vida. Ele é o Santo Deus de Israel. Ele não se compara a ninguém. Ele protege o seu povo. Ele exige de nós santidade. Ó Deus, e coloque em nós um coração puro e reto diante do Senhor. Que possamos, Deus, a cada dia buscar o Teu caráter, Deus. Buscar, Deus, quem, Senhor, que não venhamos Te adorar por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é, Deus. No nome de Jesus, que nós não venhamos ter um caráter distorcido de quem é o Senhor, mas que o Senhor é santo, poderoso, o Altíssimo, o Eterno, maravilhoso.
maravilhado, príncipe da paz, conselheiro. Deus, Ele é tudo que você precisa e nele você encontra tudo, porque nele foram feitas e a partir dele foram feitas todas as coisas. Amém, Jesus. Glorificado seja, Pai, teu santo nome. Que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E tu és bom, tu és bom, e tu és bom, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és bom, tu és bom.
Boa noite, amados. Boa noite a você que está em casa, o pessoal da técnica que está aqui, para que você possa, de casa, estar cultuando ao Senhor nesse momento. Desde já eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, para que a gente possa estar meditando nesse texto. Mas, antes disso, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao que nós estamos passando. O fato de não podermos cultuar hoje juntos é um alívio para você ou é um pesar para você? Que essa pergunta possa ecoar na sua mente. Se o fato de estarmos separados fisicamente é algo que você comemora ou algo que você sente falta da comunhão, de estarmos cultuando a Deus em unidade, na sua casa, no lugar que nós separamos para estarmos congregando, para estarmos cultuando ao Senhor em união, na coletividade. Mais uma vez nós fomos pegos de surpresa com esse decreto e que mais uma vez nós temos que estar separados fisicamente, não podemos estar todos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor, mas que isso não impeça o teu coração de exaltar o nome dele nessa noite, se é que você ainda não fez, se é que você não participou da adoração aqui desde o início. Se você está chegando agora, peço a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Ore ao Senhor onde você está, peça a Ele que Ele fale ao teu coração nessa noite mais uma vez. E eu queria que a gente orasse ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver. Se desligue de tudo aquilo que você está fazendo nesse momento. Se possível, se você estiver assistindo esse culto pela sua televisão, você desligue o seu telefone, para que você não possa ser incomodado de alguma forma, que você não venha cair na tentação de navegar nas suas redes sociais, para que você possa ouvir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite, além daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós entregamos a Ele nessa noite, em adoração. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, reunidos. Ó Deus, mesmo que em poucas pessoas, ó Deus, para que pudéssemos estar transmitindo este culto, ó Deus, para que as pessoas que estão do lado de lá, Pai, sejam edificadas, que elas possam, Deus, ouvir um pouco mais da Tua palavra, terem a oportunidade de adorar mesmo na distância, ó Deus, mas em comunhão, dessa nova forma que conseguimos, mas tudo seja feito para a Tua glória, Pai. Conduza-nos, ó Deus, nessa noite mais uma vez, na Tua palavra, encha os nossos corações daquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Tudo isso nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Peço só de um pouquinho de água aí, quem puder trazer para mim, que a garganta já vai começar a ficar seca daqui a pouco. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto aqui diz: Pedro e João perante o Sinédrio. Diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000.
E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está estando diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciãos. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi, teu servo: porque bramam os agentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam
reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundantemente graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam a preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Até aqui. Aleluia. Mais uma vez, Deus, nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, fala o nosso coração nesse texto, em nome de Jesus. Amém? Irmão, que texto lindo. Eu não sei para você, mas é um texto que é uma mensagem que já me tocou há tempo. Eu venho lendo esse texto e que nesse tempo, nesse final de semana, eu escolhi para trazer para vocês. Porque eu queria que a gente entendesse um pouquinho do contexto do que estava acontecendo. Nós estamos aqui localizados no início da igreja. Jesus havia sido morto, preso, morto. Ele foi tirado da cruz, foi colocado no sepulcro, ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele ficou ali 40 dias ensinando aos seus discípulos do que haveria de acontecer, das coisas que se teriam a partir daquele momento. Jesus passa esses 40 dias após a sua ressurreição, ensinando os seus discípulos, foi visto por muitas pessoas, e aí, logo após esse tempo, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque o Espírito Santo há de vir sobre vocês, para que vocês possam ser capacitados de ir pregar o Evangelho. Então vocês aguardem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E se a gente volta um pouquinho, algumas páginas aqui, a gente localiza em Atos 2 a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, sobre aqueles discípulos. O texto diz que eles estavam reunidos numa casa e de repente eles começaram a louvar, a buscar o Senhor, a buscar em oração. E então o Espírito Santo vem sobre eles, a ponto de eles falarem em outras línguas regionais, a ponto de que os turistas que estavam ali em Jerusalém para a festa começam a ouvir na sua própria língua os feitos de Deus para aquele tempo. E eles se maravilham e falam: como pode esses homens estarem falando da nossa língua, se eles não são da nossa terra? E ali começa o ministério dos discípulos, sendo capacitados pelo Espírito Santo para que pudessem pregar o Evangelho. Logo após esse fato, o texto diz que Pedro e João estão chegando no templo, e de repente um homem que estava ali há 40 anos, ele era coxo há 40 anos, vivia ali na porta do templo pedindo esmola, pede uma moeda, alguma coisa aos discípulos, e os discípulos olham para ele e falam: olha, nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. O texto diz que aquele homem, ele é curado. Toda a multidão que estava ali reunida vê aquele feito, começam a glorificar a Deus por aquilo que havia acontecido. E aí, então, acontece algo muito interessante. O Sinédrio fica sabendo desse feito. 40 dias antes, esse mesmo Sinédrio havia prendido Jesus, crucificaram Jesus, mandaram enterrá-lo, e quando ficam sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles começam a
gerar um complô para dizer que roubaram o corpo de Jesus para que aquilo ali não se difundisse. Então você começa a imaginar aqui, e eu começo a imaginar, e eu queria que a gente fizesse um paralelo aqui com a vida de Pedro antes da crucificação, porque é isso que é interessante a gente observar nesse texto. O texto diz que quando Pedro e João estão ali, eles curam aquele coxo, aquele homem que estava ali há 40 anos sofrendo daquela enfermidade, ele é curado, e o Sinédrio, sabendo disso, aqueles mesmos homens que prenderam Jesus à noite, assim como ele, porque já era tarde, jogaram numa cela para que na parte da manhã fossem julgados, assim como Jesus foi. Eu imagino o coração de Pedro naquele momento, porque se nós olharmos lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69, eu queria que a gente abrisse rapidinho, eu acho que a minha está marcada aqui. Mateus capítulo 26, versículo 69 ao 75, diz assim: Pedro nega Jesus, é um texto muito conhecido. E eu queria que a gente observasse alguns pontos aqui nesse texto. O texto diz assim: ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também não estava com Jesus, o Galileu? E eu queria que você grifasse na sua Bíblia aí, criada. Se você nunca tinha percebido esse termozinho aí, toda vez que você leu esse texto, eu queria que você marcasse aí. Aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada, marca aí, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Versículo 73 diz: e logo depois, aproximando-se ele, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Vocês lembram que Jesus havia dito para ele, quando ele disse que não negaria Jesus e que ele iria até a cruz se fosse preciso? Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E por que eu quis voltar a esse texto aqui? Porque justamente as palavrinhas que nós grifamos aí mostram exatamente a coragem de Pedro naquele momento. O texto mostra um Pedro medroso, não com soldados armados, homens perigosos, não com o Sinédrio que prendeu Jesus, mas com pessoas simples que estavam ali no pátio. Como o próprio texto diz aqui, 2 criadas chegaram para ele: olha, você não é o que estava com Jesus? Né? E ele diz: não conheço esse homem. A ponto de praguejar e jurar diante daqueles que ali estavam que ele nunca havia estado com Jesus. Apesar dos outros dizerem assim: olha, mas o jeito que você fala te denuncia. Eu acho que você estava junto com ele. Então nós voltamos lá para o texto de Atos, capítulo 4, e aí a gente começa a ter uma ideia do novo Pedro, dos novos discípulos. Aqueles que antes estavam com medo daquilo que estava acontecendo, da crucificação, a dispersão dos discípulos. Eu imagino que deveria estar passando na cabeça deles: olha, vamos embora, Jesus morreu, ele falou que ia ressuscitar, não apareceu. Imagino naqueles 3 dias ali, durante a estrada ali de Jesus, após a cruz, como ficou o coração deles, até que Jesus aparece para eles e permanece com eles por 40 dias,
ensinando, explicando tudo que haveria de acontecer. Mas o que de tão maravilhoso aconteceu para que aquele Pedro, que antes negou Jesus até mesmo para as pessoas simples, agora, diante das mesmas pessoas que crucificaram Jesus, ele se levanta e começa a declarar tais coisas. Com tanta ousadia, o próprio texto diz, ele argumentando tudo o que foi dito, colocando o dedo na ferida deles e dizendo, olha, vocês que crucificaram Jesus, Filho de Deus, é em nome dele que nós fazemos tais coisas. É muito interessante a gente perceber que é um Pedro totalmente transformado. É um Pedro totalmente novo, com atitudes corajosas. Mas o que fez Pedro e os outros discípulos a terem tal atitude? Justamente a capacitação dada aos discípulos e a todo crente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá ousadia para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos levantar a nossa voz diante de uma sociedade corrompida, diante de tantas críticas, diante de um povo que não consegue entender a nossa vida, acham que nós estamos perdendo tempo. É diante dessas pessoas que o Espírito Santo dá capacitação à igreja para pregar o Evangelho. Eu queria falar com vocês sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Se nós voltarmos ao capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, a gente começa a perceber a formação da igreja e o que o Espírito Santo começou a fazer no meio da igreja. Versículo 41 do capítulo 2 diz assim, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A gente começa a ver o Espírito Santo agindo na vida da igreja, mudando o pensamento das pessoas, mudando a mentalidade dos cristãos, a ponto deles estarem bebendo na fonte dos profetas, bebendo ali de todos os ensinos dos discípulos, daquilo que Jesus deixou como ensinamento, não anulando o Antigo Testamento, mas trazendo uma maior compreensão daquilo que estava escrito. Nós conseguimos ver uma igreja se formando dentro dos padrões que o Espírito Santo deseja para todas as igrejas. É o Espírito Santo que nos capacita, nos habilita para que tudo na igreja ocorra de forma correta. É o Espírito Santo que habilita o crente para pregar o Evangelho, para ter comunhão, para ter um coração bondoso, caridoso. É o Espírito Santo que transforma a vida do crente. Como o texto que nós estamos lendo diz, é o Espírito Santo que encoraja o cristão, mesmo diante das adversidades. Eu queria que você visse comigo o primeiro ponto, no versículo 12 do capítulo 4, diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo aproveita a adversidade para exaltar o nome de Deus. Primeiro ponto que nós podemos ver nesse texto aqui em relação à igreja que estava sendo formada ali pelos discípulos, com a capacitação do Espírito Santo, é a capacidade que a igreja tem diante das adversidades, de exaltar o nome de Jesus Cristo. Não está diferente do tempo que nós vivemos hoje. Quando a igreja se levanta para falar sobre padrões morais, padrões bíblicos, o que Deus deseja para que todo ser humano viva, não só para os cristãos, mas para toda a sociedade. O desejo de Deus é que eles conheçam a sua verdade e que pratiquem as coisas que Ele mesmo desejou. Não é diferente nos dias de hoje, quando nós nos levantamos exigindo padrões que Deus nos deu para que nós sigamos. Se levantem pessoas dizendo: olha, vocês estão ultrapassados. Isso não vale. Isso não existe. Vocês creem numa coisa antiga, numa Bíblia ultrapassada, escrita por homens. Muitas das vezes pode ter sido tocado os textos aí, perdido muita coisa. Cada um escreveu o que achava melhor. São os questionamentos que nós recebemos diante das nossas atitudes, dos nossos princípios. É interessante que o texto diz que quando o Sinédrio chega diante deles, pergunta o seguinte: olha, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Como eu falei, eu imagino o coração de Pedro, é como se fosse um flashback, voltando lá atrás dizendo assim: mais uma vez nós estamos sendo provados. E deve, como eu falei aqui, deve ter lembrado que as mesmas pessoas que estavam nos interrogando ali naquele momento eram aqueles mesmos que haviam crucificado Jesus, condenado Jesus. Eu imagino o coração deles naquela hora. Mas só que agora com o Espírito Santo, Pedro e João se levantam com a autoridade e diz: olha, em nome de Jesus. Nós fazemos o que nós fazemos não é em nosso nome. Nós fazemos o que estamos fazendo em nome daqueles que vocês crucificaram, daqueles que vocês levaram à morte. Vocês mataram o Filho de Deus, mas Ele ressuscitou. Foi promessa dele que o Espírito Santo viesse e nos capacitasse para continuarmos a obra que Ele começou. Então, o primeiro ponto que a igreja precisa entender em relação a uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela aproveita a adversidade, mesmo diante da morte, para declarar e exaltar o nome de Jesus. Segundo, versículo 18 a 21 diz assim: e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês ou ouvir a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pedro, ao ser interrogado, e João, ele se mantém fiel diante das ameaças. Então não bastava perguntar em nome de quem, eles agora se voltam para eles e dizem o seguinte: olha, beleza, a partir de hoje a gente deixa vocês ir embora, mas a
A partir de hoje, parem de falar em nome desse cara, tá bom? A partir de hoje, vocês se calam, não façam mais esses ensinamentos, e já sabem o que aconteceu, né? Vocês querem que aconteça com vocês também? Mais ou menos nesse tom, né? Mas o texto diz que eles se levantaram e diz: olha, julguem vocês se é justo. É justo nós ouvirmos vocês ou ouvirmos a Deus? É justo nós nos calarmos em consequência daquilo que nós temos visto e ouvido? Aquilo que nós aprendemos, que nós tivemos diante de nós, os exemplos, todos os feitos daquele que nos ensinou, daquele que morreu por nós e que agora nos capacitou para fazermos as mesmas obras. É justo que nós deixemos de fazer isso. Ouçamos vocês e não ouçamos Deus? É justo isso? Então a gente vê a segunda característica aqui de uma igreja guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que se mantém fiel mesmo diante de ameaças. Os discípulos tiveram intrepidez naquele momento de argumentar e dizerem, se levantarem, se colocarem diante dele, dizendo: olha, podem fazer o que for, nós não vamos nos calar. Não serão ameaças que nos farão calar diante dessa situação. Mas continua. No versículo 23, diante de tudo isso, o Sinédrio vê que aquilo que eles fizeram ali, aquele terror que eles colocaram nos discípulos, não adiantou. Eles liberam eles e dizem: ó, então vão embora e não falem mais nada disso. E aí eles vão, o texto diz que eles vão para os seus. O versículo 23 diz assim: mas soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se une em tempo de tribulação. A gente vê que o texto diz aqui que quando os discípulos passaram por aquela aflição ali, eles não pensaram duas vezes. Se eles não tivessem sido fiéis àquilo que eles conheceram, fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Espírito Santo que os capacitou, naquele momento ali eles tinham dado linha na pipa. Eu imagino um virando para o outro e falou assim: olha aqui, eu acho melhor a gente vazar daqui dessa cidade, eu acho melhor a gente voltar, pescar, fazer qualquer outra coisa, porque aqui a perseguição está grande. Os mesmos que mataram Jesus agora estão no nosso pé. E aí, está disposto a subir no Calvário também? Mas, diferente disso, diante da aflição, o que eles fizeram? Foram para os seus. Eles foram para a igreja. Eles chegaram lá: pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Tentaram prender a gente, na verdade prenderam a gente a noite toda. Por que prenderam vocês? Ah, porque nós estamos pregando. Eles não falaram com temor. Os sacerdotes, eles falaram com temor a Deus. Eles falaram regozijando daquela experiência que eles tiveram de serem perseguidos pelo nome de Jesus. E o texto diz que quando eles chegaram na igreja deles lá, abriram a porta e falaram: aqui, fomos presos, mas estamos aqui para contar o testemunho
Diz que a igreja ali, ouvindo eles, unânime, fizeram o quê? Levantaram a voz a Deus. Meu irmão, a turma não ficou apavorada. Diante da aflição, diante da iminente aflição, o texto diz que a igreja se levantou para adorar a Deus. É muito interessante porque, ao contrário do que o texto diz, muitas vezes quando a gente se vê afligido, perseguido, a gente entra em desespero, a gente tem medo, a gente se afugenta, a gente cala a voz, a gente deixa de fazer o que fazia. Quando as tribulações se levantam, a gente deixa de vir à igreja. E a pergunta que eu fiz no início serve justamente para exemplificar isso. O fato de não podermos estar nos reunindo mais aqui é uma alegria para você que está em casa? É que você está assistindo? Eu não queria falar isso aqui, mas eu comentei. Alguns domingos atrás a gente estava aqui, terminou o louvor, ainda podíamos estar com pessoas aqui, e haviam não muitas pessoas aqui. Nós entendemos que é verão, muitas pessoas viajam, né? Mas nós entendemos que segunda-feira temos que estar trabalhando. Eu acho difícil as pessoas saírem de madrugada da praia para poder chegar aqui em Campos para trabalhar. Pode acontecer. Eu acho difícil. E aí nós terminamos o louvor e eu sentei ali com Priscila e a gente tem o costume de ajudar o pessoal aqui na mídia para ver se está tudo ok na página, na transmissão. E quando eu abro a transmissão após o louvor, eu olhei ali 3 pessoas assistindo. Incrivelmente, as 3 pessoas estavam aqui na igreja. Um era o técnico de som, que estava assistindo, eu que estava ali ajudando, e Simone que estava ajudando a postar na rede social, como fazemos, os textos. E onde estavam as outras pessoas? Onde está a igreja de Deus? É preocupante, porque nós nos desgastamos, gastamos dinheiro, investimos para que a gente possa fazer com que as pessoas possam estar conosco aqui de alguma forma, já que estamos impedidos de estarmos juntos. A gente investe tempo, dinheiro, conhecimento, porque durante a semana a gente tem que aprender a mexer. O computador que dá problema a gente tem que mandar consertar. Para chegar no domingo a gente poder transmitir. E a gente olha na hora do culto, vai ver lá 3 pessoas assistindo. E as 3 pessoas é porque estão aqui na técnica e precisam estar assistindo. Então eu te pergunto, o fato de não estarmos podendo estar aqui reunindo é um alívio para você? Por último, versículo 24 a 28. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste céu, terra e mar, tudo que neles há. Fizeste pela boca de Davi, o Teu servo, porque bramam as gentes. Os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis, os príncipes ajuntaram-se contra o Senhor, contra o seu ungido. Versículo 29 diz: Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ué, cheios do Espírito Santo de novo? Mas não foi ali atrás, em Atos 2, há poucos dias atrás? Foi há poucos dias antes, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo.
Quer dizer que então, após esse episódio aqui de perseguição, a igreja se une, agradece a Deus por aquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo se levanta em oração, buscando a Deus e diz: Senhor, agora olha, Senhor Deus, para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Segurança. Foi isso que eles pediram? Não, eles não pediram segurança. Olha o que eles pediram: Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Meu irmão, eles estavam sendo perseguidos, eles vão para casa, passaram a noite na prisão, chegam em casa, o que eles oram? Senhor, dá-nos ousadia para continuar pregando, porque a gente não vai esmorecer. Mas olha, Senhor, para as ameaças. Tu és o Senhor. E eles, há pouco, alguns versículos atrás aqui, eles citam Salmo 2. Quando ele diz: levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho que ungistes se juntaram não só Herodes, Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel. Dá para entender isso? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que busca a Deus em oração, não por segurança, mas por ousadia. É uma igreja que tem ânimo para buscar. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, não sei você, mas tem pessoa que vem para a igreja, não tem ânimo nenhum. Eu não consigo imaginar qual a motivação que a pessoa tem para vir para a igreja, para ficar aqui e não prestar culto. Dá para entender isso? Aqui não é aqui, não é o lugar. Somos nós, mas aqui que nós nos reunimos. Se você não quer prestar culto, para que você vem? Você está perdendo tempo. Vai assistir Fantástico, se inteirar pelo coronavírus. Pelo menos você tem uma coisa para se preocupar na sua vida. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu queria que a gente concluísse aqui diante de tudo que nós vimos aqui. Primeiro, diante das adversidades, é necessário que o nome de Jesus, o nome de Deus seja exaltado. Como você se posiciona diante das aflições, das perseguições? No seu trabalho, nos seus estudos, mesmo à distância, nos seus grupos de estudo, no seu contexto, na sua família, nas suas amizades. Como é que você tem se posicionado? O Espírito Santo tem capacitado você, se é que você tem o Espírito Santo? Porque a marca de uma igreja regida pelo Espírito Santo é a ousadia. É alguém que não se esmorece, nem mesmo diante da morte, mas até mesmo diante de ser excluído do grupinho do WhatsApp, você está com medo já? Segundo, fidelidade diante das ameaças e tentações. Não há meio termo. Diante das aflições, eles se posicionaram: olha, nós somos fiéis e nós não vamos nos calar, nós vamos continuar pregando. Porque nós conhecemos sobre quem nós pregamos. Foi sobre Jesus que vocês crucificaram. E nós não iremos nos calar. Não há meio termo. Apocalipse 3:15 vai falar sobre a igreja em Laodiceia. O texto diz que essa igreja não era fria nem quente, era morna. E a carta que Jesus escreve à igreja diz: olha, por causa de você não ser nem frio nem quente, você é morno, e por causa disso a vontade que eu tenho é de vomitar você da minha boca. Não há espaço para ficar em cima do muro. Não existe posição em cima do muro. Terceiro, unidade em tempo de tribulação. Nós falamos aqui,
A igreja lá, quando se viu ameaçada, o que eles fizeram? Eles se uniram. Para quê? Para reclamar, para pedir a Deus segurança? Não, eles pediram para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Deus seja exaltado pela perseguição que estamos sofrendo. Senhor, Tu sabes de tudo. Estende a Tua mão, Senhor. Olha para as ameaças, mas concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Enquanto estendes as mãos para curar. Olha aqui, eles não jogaram para si o poder de dizer assim, ó, foi nós que curamos. Nós somos os caras. O Espírito Santo capacitou, agora é a nossa vez. Em nome de quem? Em nome do nosso nome mesmo. Nós estamos pregando, curando. Não. Eles reconheceram em nome de Cristo. Quanto estende a Tua mão para curar, Senhor. Concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Quarto, fervor nas orações. Mateus 21, 13. Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Eu botei esse texto aqui porque eu ouvi a mensagem do pastor Adonias, da segunda igreja de Campos, semana passada. Que mensagem, eu fiquei maravilhado, porque era mais ou menos sobre o texto que eu queria pregar sobre isso, né? Sobre o momento, e o que me chamou mais atenção nesse texto é justamente a vida de Pedro, o exemplo de Pedro, mas justamente esse último versículo, que tendo eles orados, moveu-se o lugar. Você consegue imaginar o que é mover o lugar com o Espírito Santo enchendo a casa? Diante daquelas pessoas ali que até alguns dias atrás haviam experimentado a descida do Espírito Santo. E aí para muitos iam dizer assim, foi a única experiência, já teve a experiência com o Espírito Santo e nós não precisamos ser cheios, mas nós já estamos cheios, estamos completos. A sua primeira experiência com o Espírito Santo é o selo, meu irmão, é a salvação. Mas isso não quer dizer que as experiências com o Espírito Santo terminaram ali. O próprio texto diz que aquele local ali foi movido com fervor nas orações. E aí o texto que o pastor estava pregando, ele falou justamente sobre o texto em que Jesus entra no templo e começa a expulsar os cambistas lá que estavam vendendo tudo para os sacrifícios, e a casa de Deus lá virou um comércio. Jesus começa a virar as cadeiras, as mesas, quebrando tudo. Ele falou, aí o pastor Adonias falou, a gente está acostumado a ter a visão de Jesus, um Jesus bonzinho, pacificador, aquele Jesus calmo, né, que fala por parábolas, bem calmo, né? E aí a gente vê um retrato de Jesus nessa hora aqui se revoltando, jogando tudo para cima, e vira para eles e fala, olha, a minha casa será chamada casa de oração. E aí a gente entende por que quando a igreja se move para orar e em fervor, as coisas acontecem. E aí o termo que o pastor até falou foi o seguinte, a gente não vê na Bíblia dizendo, a minha casa será chamada casa da adoração. A minha casa não será chamada casa da mensagem. Mas a gente vê que o próprio Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Uma igreja que não busca a Deus em oração, que não busca com fervor, ela não é uma igreja regida, guiada pelo Espírito Santo. Ou as pessoas não estão sendo deixadas guiar pelo Espírito Santo. As pessoas não querem deixarem ser guiadas pelo Espírito Santo. E por que eu digo isso? E eu me incluo nisso. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso buscar a Deus com fervor. E eu lembro na minha juventude, quando a gente tinha experiências com Deus, em que a gente se reunia após o culto, que a gente ia para a casa dos nossos amigos, e a gente começava ali na sala dos nossos amigos, a gente buscava a Deus em oração, e parecia que aquilo ali se transformava. A gente sentia algo diferente. A gente não está falando aqui de experiência de pessoas serem curadas, nada disso. A gente está falando aqui de experiência de você sentir a presença de Deus ali naquele lugar. E eu lembro de uma vez que a gente estava ensaiando
na outra igreja onde eu fazia parte, a Igreja Batista de Guarulhos. Eu lembro que a vizinhança reclamava dos dias de ensaio, e aí a gente tinha que ir para a salinha do som, que era um quartinho só com um basculhantezinho, que era um calor, né? Parecia Itaperuna. E eu lembro que era um calor terrível, e a gente ficava tudo embolado, porque era estreito, devia ser isso aqui de largura, né? Devia ser uns 3 metros por 1,5 de largura, e ficava, imagina aquele monte de música, todo mundo embolado ali, aquele suor descendo, né? E aí eu lembro que a gente chegou para ensaiar, e a gente falou assim, quer saber? Antes de ensaiar, vamos orar? Vamos embora. Aí a gente começou a orar, e aí a gente ajoelhou, a gente não tinha costume de fazer, sabe, ensaio, né? Aquela oração de, antes do ensaio de louvor, diz aí, pessoal do louvor, Senhor, agradeço que eu não peço que o Senhor não faça com que eu não erre a nota aí, não faça cara feia, né? Que eu não dê um vacilo aqui, esqueça a letra. A gente canta olhando para a televisão ali para não esquecer a letra. E é geralmente assim que a gente ora antes, né? Senhor, capacita-nos para que a gente possa fazer o melhor, mesmo a gente não tendo ensaiado. É mais ou menos nesse jeito. Mas naquele dia a gente, saber, vamos fazer algo mais? Vamos. Começamos a orar e começamos a clamar. E ajoelhava, meu irmão, o suor descia, mas descia com força. E eu lembro que eu não vou citar aqui quem foi, um dos integrantes não tinha chegado ainda para o ensaio. E aí a gente orando, e a oração não acabava, e o fervor aumentando, e a gente orando. Bom, foi interessante, porque eu lembro, eu estava ajoelhado, e eu suava. De repente, veio um refrigério, que parecia que eu estava num freezer. Você consegue entender isso? Que coisa louca! Eu nunca tinha passado por aquilo. E eu comecei a sentir frio. E eu comecei a ficar arrepiado, não estava com o dedo na tomada ali, sentindo... né? Mas foi algo assim, diferente, que a gente pôde perceber que Deus estava dando um conforto para que a gente pudesse continuar clamando. E aí eu lembro que eu ouvi o barulho da porta abrindo. Foi o outro que não tinha chegado ainda. E quando ele viu, ele chegou quietinho, sentou, ficou esperando a gente terminar de orar, para ele ligar o instrumento dele. E a gente não terminava de orar. E ele continuou lá esperando. Aí ele foi, deu 5 minutinhos, ele falou o quê? Nada. Abriu a porta, foi embora para casa. Tipo, nós viemos aqui para ensaiar. Não foi para orar. Né? E foi. E aí a gente, quando abriu o olho, cadê fulano? Foi embora. Fomos lá embaixo procurando tudo, foi embora. Simplesmente porque não tinha fervor, não participou do momento, não quis participar, apenas quis tocar. E aí a gente começa a entender aqui por que aquela casa ali se moveu. Porque as pessoas estavam unânimes, com um só pensamento. Pensamento de buscar a Deus com todo fervor, de agradecer, mas pedir mais ousadia. Senhor, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra. E quando a gente se coloca nessa posição de buscar o Senhor e clamar o Senhor com fervor, as coisas acontecem. Eu lembro no início, né, Levinho? Quando a gente começava a orar junto, nosso grupo pequeno lá, como as coisas aconteciam, como era prazeroso a gente poder estar junto, que é justamente o que acontecia ali nos versículos do capítulo 2. Estavam unidos, tinham tudo em comum. Nós não vendíamos as propriedades, né? Mas a gente não tinha dificuldade de dizer assim, está precisando de alguma coisa lá na igreja? Não, vamos juntar aqui, a gente paga, vamos fazer. Por quê? Porque a gente estava vivendo a mesma coisa. A gente estava sonhando junto. Tudo estava em comum. Então, quando eu olho esse texto aqui, a gente fala assim, cara, eles vendiam. Quando tinha algum necessitado, eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para distribuir. Como pode isso? Mas porque o coração era um. Os sinais e maravilhas aconteciam, eles viam acontecer. O problema é que a gente não se dá porque a gente não vê acontecer. E a gente não vê acontecer por quê? Porque a gente não faz. A gente não experimenta, a gente não busca. Então, se nós não fazemos, não acontece. Não está em nós, mas está na disposição, no fervor de buscar o Senhor. De Senhor, dizer, Senhor, se faça presente aqui, nada mais importa. E quando a gente estava cantando, né, aquele penúltimo cântico, lembra aí para mim? Eu vou construir, né?
Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Como é lindo a gente declarar isso. Aí eu me empolgo ali, né? Eu grave, aumenta mais o volume. Acho que vocês ouviram. Mas por quê? Porque a gente percebe, é aquilo que a gente está adorando, e é justamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam adorando ali naquele momento de tribulação, mas eles estavam regozijando, por quê? Porque eles perceberam que estava valendo a pena. Eles tinham ânimo para buscar a Deus. Salmo capítulo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não se resume só a isso. Outros textos. Salmo 150. Abra sua Bíblia aí. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com sons de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, né, as baterias, louvai-o com símbolos altissonantes, os pratos aí, ó. Tudo quanto tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 27. Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, porque no tempo ou no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre o quê? Sobre uma rocha. Amém? Capítulo 84. Para terminar, queria chamar o louvor aqui, para a gente repetir aquele louvor. 84, de 1 a 4, diz assim: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 10 diz: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Que você possa refletir nessa palavra, que você possa ser encorajado pelo Espírito Santo a se colocar e se desafiar, a ter ousadia diante das adversidades, que o teu coração se mova toda vez que você buscar o Senhor, que quando você perceber que chegou o momento de estarmos em coletividade, quando tudo isso acabar, que você possa se mover, o seu coração possa se mover, pensando mais vale um dia nos teus atos, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Ó Senhor Deus, eu quero viver todos os dias na tua casa, Pai. Era esse o pensamento lá em Atos. Eles estavam unânimes todos os dias no templo e nas casas, adorando ao Senhor, compartilhando do pão, em comunhão. Que esse seja o seu desejo, que o seu coração possa arder pelo Senhor. Peça fervor ao Senhor, que as suas orações sejam fervorosas. Adore ao Senhor nesse momento, mesmo na sua casa. Se você puder, feche seus olhos
coloque-se de pé, ajoelhe, faça o que for preciso, apague a luz, feche seus olhos, se derrame na presença de Deus nesse momento. Peça a Ele para gerar no seu coração fogo pela sua palavra, pela sua casa, ousadia para pregar o Evangelho, para você se posicionar diante das pessoas. Peça ao Senhor isso. Queima, Senhor, move esse lugar, Pai. Move esse lugar, move esses lares, ó Deus, que agora estão ouvindo essa mensagem, Pai. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente Mesmo diante das adversidades, Senhor, nós queremos confiar no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser amado. Declare santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche Enche esse lugar, o Senhor. meu Enche o meu coração, Senhor. do amor que faz Enche-nos, ó Deus. mudar o mundo. Santo, santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz Eu vou mudar construir. o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento, Senhor. Eu vou confiar Tu és a pedra de esquina, Senhor. somente em Ti. Não Edifica-nos, ó Deus, sobre o Senhor, Pai. Dá-nos temor, Senhor Deus, pela Tua palavra. Dá-nos ousadia, Senhor, na Tua palavra. Enche este lugar, Senhor. Não esse prédio, Senhor. Não as obras, Pai. Mas enche este lugar, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Mova esse lugar, Deus. Mova o nosso coração ao Senhor, Pai. Mova o nosso coração em direção ao Senhor.
Senhor, dá-nos uma semana na tua presença. Que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, o teu cuidado, Senhor, seja sobre nós. Mas acima de tudo, ó Deus, não nos falte a tua presença, Senhor. Não nos falte a tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, ó Deus, diante das adversidades, diante das tentações, Pai, que nos rodeiam. Que o Senhor nos dê uma semana guardados pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Acrescenta ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, aquilo que não foi falado aqui, que o Senhor ministre no coração de cada um, Pai. Mas que a nossa motivação seja uma só: estarmos na tua casa adorando ao Senhor, unânimes, regozijando no Senhor, crendo que o Senhor, mesmo diante das adversidades, nos sustentará, Senhor. Senhor Deus, enquanto a tua mão se estende para curar, Pai, dê cura a quem precisa, Pai. Levantamos um clamor e ao mesmo tempo um agradecimento pela vida da Cassinha, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua mão sobre ela ali, diante dos médicos. Deus, porque tudo correu bem. Que o Senhor, Deus, aguarde nesse momento todos os seus familiares. Ó Deus da paz, ó Deus. Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Dado mais uma semana, Deus, em tua presença. Livra-nos, ó Deus, do mal, dessa terrível doença, Pai. Que possamos estar firmes e seguros, Pai. E traga cura, Deus, para essa nação, para todo o planeta, Pai. Para que possamos viver dias melhores, Pai. Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor onde você está aí. Dê glória ao Senhor. Exalte ao Senhor. Abra sua boca. Exalte ao Senhor onde você está. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana firmada no Senhor. Em nome de Jesus. Fica na paz. Amém.